Jacó não era um herói. Na verdade, naquele momento, era um fugitivo, fugindo do irmão que queria matá-lo, fugindo da casa onde havia enganado, fugindo de si mesmo. E foi no exílio, na poeira do deserto, que o céu se abriu, e chegou a um lugar, e ali passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Gênesis 2, 8 e 11. Ali, sem casa, sem abrigo, sem honra, ele deita a cabeça numa pedra, e então, dorme. Mas o que seus olhos verão naquela noite, nenhum homem havia contemplado antes. E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 2, 8 e 12. Uma escada, não construída por mãos humanas, não feita de madeira ou ferro, mas real, tão real quanto os anjos que a percorriam. Essa escada ligava o chão seco do deserto ao trono do Deus Altíssimo, e os anjos não desciam primeiro, eles subiam, e depois desciam. Um detalhe oculto, mas cheio de glória: os anjos estavam ali com Jacó, e voltavam ao céu. Depois, desciam novamente com respostas. Ali, entre pedras e poeira, um homem imperfeito vê o que Adão perdeu: uma conexão entre os mundos, uma rota entre o alto e o profundo, uma ponte entre o pó e a eternidade. E no topo da escada, Deus, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Gênesis 2, 8 e 13. Jacó, o enganador, é visitado pelo Deus da promessa. Ele que mentiu, que enganou, que fugiu, vê o céu aberto, não por mérito, mas por eleição, por graça. E aquela pedra se torna altar. E esta pedra, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus. Gênesis 2, 8 e 22. A escada que Jacó viu era símbolo, era sombra, porque milênios depois, um filho de homem diria a Natanael: Vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1 e 51. Cristo era a escada, o ponto de contato, a ligação entre os mundos, a ponte viva entre o trono e o deserto. Séculos depois da visão de Jacó, em outro tempo e outra terra, um homem chamado Natanael ouviu uma frase inesperada: Vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1 e 51. Cristo não disse: Em volta de mim, nem diante de mim. Disse: Sobre mim, assim como a escada que Jacó viu posta sobre a terra, com os anjos subindo e descendo por ela. Cristo agora se revela como o elo perdido, a escada viva entre o visível e o eterno. Mas por que isso importa? Porque Jacó viu uma escada quando estava quebrado, no exílio, no chão, sem altar, sem templo, sem sacerdote. E ali, Deus veio ao encontro dele, não por religião, mas por aliança. E agora, com Cristo, a escada não é mais sonho, é realidade. Ele é o caminho, a ponte, a escada, não entre o deserto e Betel, mas entre a terra e os céus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 6. A escada de Jacó era uma sombra, uma profecia silenciosa, de que viria um dia um homem capaz de conectar os dois reinos. E os anjos, eles ainda sobem, eles ainda descem, mas agora, por meio do Filho, eles levam orações, trazem respostas, operam no invisível, protegem no oculto. E onde Cristo está, há movimento entre o mundo de cima e o de baixo. Na cruz, essa escada foi fixada, e no túmulo vazio, ela se ergueu eternamente. Agora, cada oração em nome de Jesus sobe pelos degraus da graça, e desce com a resposta do trono. A escada não é um lugar, é uma pessoa. E a pedra que serviu de travesseiro a Jacó foi ungida como altar.
e a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a principal. Cristo é a pedra, Cristo é a escada, Cristo é o altar. Se hoje você está em deserto, em fuga, em angústia, em culpa, lembre-se de Jacó, lembre-se da pedra, lembre-se da escada. Você não precisa subir, a escada já desceu. Jacó acordou com o coração em chamas. Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Gênesis 2, 8 e 16. E ele ficou com medo, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Gênesis 2, 8 e 17. Ali, entre pedras e poeira, um altar foi erguido. O lugar foi chamado de Betel, casa de Deus. Mas o que é uma casa de Deus? É templo? É parede? É púlpito? Não, é qualquer lugar onde o céu se conecta com a terra. E esse era o plano, que cada vida, cada oração, cada culto sincero, fosse uma escada. Mas o tempo passou, e Betel foi esquecida. Anos depois, o povo de Israel voltou àquele mesmo lugar. E ali, em vez de altar, havia idolatria. E Jacó levantou uma coluna. Mas os filhos de Israel pecaram ali, com bezerros e imagens. Oséias 10, 1-2. O lugar da escada virou palco de engano. E hoje, quantas igrejas têm aparência de Betel, mas não têm escada? Quantos templos têm som, mas não têm presença? Quantos cultos têm técnica, mas não têm céu aberto? A escada que Jacó viu era invisível, mas real, e ela só desce onde há entrega, onde há altar, onde há quebrantamento. Este é o lugar terrível, a porta dos céus. Mas nós a fechamos, com orgulho, com vaidade, com performance, com estrutura, mas sem glória. Por isso hoje o céu parece mudo, as orações parecem secas, o altar parece frio, porque a escada exige humildade, silêncio, arrependimento. Cristo ainda está de pé, como a escada viva, mas poucos deitam a cabeça na pedra, poucos derramam óleo sobre o altar, poucos reconhecem: o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Se quisermos escadas novamente, precisamos voltar à pedra, à chão, ao pranto, porque ali, entre o sono e o deserto, Deus ainda desce. Jacó acorda, tremendo, tomado pelo assombro sagrado. O céu havia sido aberto, o Eterno havia falado, e anjos haviam passado por sobre sua cabeça, mas não havia templo, não havia altar, não havia sacerdote, havia apenas uma pedra. E levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Gênesis 2, 8 e 18. Derramar azeite sobre uma pedra não era ritual comum, era um ato profético, um gesto solitário, feito por um homem quebrado, sobre uma rocha esquecida. Naquele instante, sem saber, Jacó estava ungindo um símbolo eterno. A pedra havia sustentado sua cabeça, agora seria marcada com óleo. A rocha se tornava altar, e o altar se tornava memória. A palavra usada para ungir no hebraico é a raiz da palavra Messias, o ungido. Jacó, sem saber, unge uma pedra, e essa pedra profetiza. Séculos depois, viria uma rocha viva, não de granito, mas de carne. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a principal da esquina. Salmo 11, 8 e 22. Cristo é a pedra, Cristo é o altar, Cristo é o ungido, e foi ungido não com óleo de oliva, mas com Espírito Santo e fogo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para pregar boas novas. Lucas 4 e 18. E a mesma unção que Jacó derramou sobre a pedra, Deus derramou sobre o filho. Mas há um detalhe oculto: Jacó não ungiu a pedra para torná-la santa. Ele ungiu porque reconheceu que ela já havia sido usada por Deus. A unção não cria a presença,
A unção sela o que Deus já tocou. E você? Quantas pedras já foram suas travesseiras? Quantas noites no chão do deserto foram palco de encontros invisíveis? Você viu escadas? Você ouviu promessas? Então unja a pedra. Memorize o lugar. Santifique o instante. Jacó não ergueu um templo, mas ergueu uma coluna. E ela ficou ali, no meio do nada, como um marco entre os mundos. Porque quando Deus desce, o lugar nunca mais é o mesmo. Jacó havia visto o céu, havia ouvido a voz, havia sentido o chão sagrado onde deitava. E então, ele fala, e Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que faço, e me der pão para comer, e vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Gênesis 28, 20-21. Um voto, não um grito, não uma exigência, um voto no meio do nada, diante de ninguém, exceto o céu. Mas há um segredo sombrio aqui. Jacó não pede ouro, nem honra, nem trono. Ele pede o básico: pão, roupas, caminho seguro, e voltar vivo. O homem que viu anjos, que ouviu Deus, pede pão. E é aí que mora o mistério. Porque Jacó entendeu que o sagrado não é o extraordinário visível, mas a fidelidade de Deus nas pequenas coisas. E mais, ele reconhece: se Deus fizer isso, o Senhor será o meu Deus. Não era só uma troca, era uma entrega. O enganador estava começando a se render. E então ele diz: e esta pedra, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 2, 8 e 22. Ele consagra o lugar, e consagra seu futuro. Deus havia se revelado. Agora, Jacó se comprometia. Mas há algo oculto aqui. O voto de Jacó aponta para um princípio antigo. Toda revelação exige resposta. Não basta ver o céu, não basta sonhar com escadas. É preciso fazer votos, selar, comprometer, responder. Hoje, tantos veem, tantos sentem, mas poucos reagem com o coração quebrado e entregue. Jacó acordou diferente, porque não apenas ouviu Deus, ele prometeu algo a ele, e esse voto acompanhou, mesmo quando errou, mesmo quando lutou com anjos, mesmo quando foi ferido. Ele carregava a memória daquela pedra, daquela escada, daquele voto. E Deus lembrou: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste a coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora. Gênesis 3, 1 e 13. Anos depois, no meio da crise, Deus volta a falar com Jacó, e usa um nome estranho: o Deus de Betel. Não o Deus de Abraão, não o Deus dos exércitos, mas o Deus da escada, o Deus da pedra ungida, o Deus do voto. Esse é o Deus que desce, que aparece no deserto, que toca pedras, que ouve promessas, e que nunca se esquece delas. Jacó partiu de Betel com a alma marcada. Ali havia erguido altar, feito voto, ungido a pedra, e visto o invisível tocar o chão. Mas o tempo passou, e o lugar da escada foi esquecido. Séculos depois, o povo de Israel se dividiu. 10 tribos ao norte, 2 ao sul. Jerusalém ficou distante. E o rei do norte, Jeroboão, com medo de perder o controle sobre o povo, fez o impensável. Jeroboão fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Eis aqui teus deuses, ó Israel. Reis 12, 28. E onde colocou esses ídolos? E pôs um em Betel, e outro em Dan. Reis 12, 29. Sim, Betel, o lugar da escada, o lugar da pedra ungida, o lugar do voto, agora era um altar de ouro falso, de bezerros de metal, de religião sem revelação. E o que Deus diz sobre isso? Ainda que Israel se multiplique como a areia do mar, em Betel eles pecaram, por isso Betel será destruída. Oséias 10, 8. A escada se tornou ruína,
O altar se tornou palco de idolatria. O lugar de encontro se tornou lugar de engano. E o que isso nos ensina? Que nenhum lugar sagrado permanece sagrado se o coração se torna profano. Bethel era o marco de um encontro, mas o povo quis transformar a memória em ídolo. Quiseram repetir a presença sem arrependimento, e encenar o sagrado, sem carregar o temor. E o céu se calou. A escada que ligava os mundos foi esquecida. Quantos hoje transformaram seus altares em rotinas vazias? Quantos trocaram óleo por performance? Quantos substituíram o Deus de Bethel por bezerros de ouro espiritualizados? Mas mesmo no silêncio, Deus lembra, e Deus chama. Torna para mim, ó Israel, e espera no teu Deus sempre. Oséias 12:6. Voltar a Bethel não é visitar um lugar, é restaurar o altar, é ungir a pedra, é renovar o voto. Bethel foi corrompida, mas o Deus de Bethel jamais mudou. A escada ainda existe, o céu ainda se abre, e a rocha ainda pode ser ungida, mas só por aqueles que voltam, com temor. Desde Jacó, homens buscaram o invisível, altar após altar, coluna após coluna, sacrifício após sacrifício, sempre tentando subir, sempre tentando alcançar, mas sempre em sombras, sempre por escadas que pareciam desmoronar. Então veio Cristo, e ele não nos deu degraus, nos deu uma cruz, e a cruz se tornou a escada definitiva entre o mundo quebrado e a glória eterna. Mas mesmo a cruz é passagem, não destino, porque há algo maior, algo final. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21:1. E então, eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse 21:2. A última escada não sobe, desce. A cidade santa não é construída por homens, nem erguida por esforço humano. Ela desce do alto, como resposta final a todas as orações, a todos os votos, a todas as pedras ungidas. E nessa cidade há um mistério, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Apocalipse 21:22. Não há mais Bethel, porque todo o lugar é Bethel, todo o espaço é altar, toda a cidade é escada. E não haverá mais noite, porque o Senhor Deus os ilumina. Apocalipse 22:5. A escada que Jacó viu foi uma antecipação da cidade que João viu. Entre Gênesis e Apocalipse, entre pedra e ouro, entre deserto e Jerusalém, Deus construiu uma ponte. Cristo é essa ponte. Cristo é o Cordeiro. Cristo é a luz. E todos os que um dia, como Jacó, dormiram sobre a pedra, despertarão nesse novo mundo. Ali, os anjos não mais subirão e descerão, porque Deus habitará conosco. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Apocalipse 21:3. A escada se tornará morada, o portal, casa, a visão, realidade, e até o nome será novo. Jacó se tornou Israel. Você também receberá um nome que só ele conhece. Se você chegou até aqui, é porque ainda vê degraus. Então, levante sua cabeça. A escada ainda está lançada, e ela aponta para cima.